queria pedir para vocês fazer uma viagem comigo. Vamos pensar nós, cada um de nós, olhe para você, se imagine daqui a 2000 anos e pense, como você era? Você era uma pessoa bondosa? Se eu trombasse cabia aqui no corredor, eu falo, desculpa, que Deus te abençoe. Olha assim, vamos um pouquinho mais atrás, vamos pensar 100 mil anos atrás. Como você resolvia o problema com a sua sogra há 100 mil anos atrás? Com carinho, né? Vamos um pouco mais, há 500 mil anos atrás. Como você era há 500 mil anos atrás? Se você tivesse um problema com seu cunhado ou com a sua cunhada? Uma pessoa totalmente caridosa, totalmente amorosa, é isso? Vamos um pouco mais. Como você era há 900 mil anos atrás? Se alguém te falasse uma palavra que você não gostasse, alguém chegasse para você e falasse, se eu não gostasse, como você resolveria esse problema? Com aquela pedra na mão, aquele cacetete na mão desse tamanho, como você resolvia esse problema? Como? Meu amigo, obrigado. Olha só, como você chama? Pedro, você está convidado ano que vem vem participar do teatro com a gente, viu? Vem participar, olha, clava. Aprendi, ó. Então vamos lá. Como você resolvia com a clava na mão há 900 mil anos atrás? Como vamos arredondar? Como era você há 1 bilhão de anos atrás? Virtuoso, né? Totalmente espiritualizado, não era assim? Se hoje você é do jeito que é, você era totalmente espiritualizado, é isso? Como você era há 4 bilhões de anos atrás? Então, deixa eu contar um segredo para vocês. Jesus, quando veio, quando encarnou aqui como Jesus no planeta Terra, de carteira assinada de governador do orbe terrestre, ele tinha 4,5 bilhões de anos. 4 bilhões de anos e meio ele tinha como governador espiritual do planeta Terra. Nossa, é tudo isso? Não, não é tudo isso não, é muito mais. Na Revista Espírita de 1868, em dezembro, Lamennais e São Luís, eles descrevem um pouquinho do que é Cristo. Depois que você evolui, e vai bilhões de anos, e aí você chega na condição de um espírito puro, um arcanjo, que você já é um espírito totalmente iluminado, aí Deus te dá um convite. Ô meu filho, agora que você está iluminado, fez uma trajetória, vamos virar Cristo? E pelas contas, baseado no que o Haroldo vem estudando, para virar Cristo é de 15 a 20 bilhões de anos. Agora eu pergunto para vocês, Jesus é o governador da terra à toa? A gente chama ele de irmão mais velho, geralmente o irmão mais velho tem uma experiência, tem algo a nos ensinar. Ele tem algo a nos ensinar? Tem, né? Gente, todos os problemas que vocês estão passando hoje, Jesus já passou. Todas as profissões que vocês hoje exercem, de alguma forma ou outra, ele já passou. No livro A Caminho da Luz, nos fala que os planetas, ou seja, as galáxias, né, que Jesus evoluiu, já não existem mais. Sabe quanto tempo vive uma galáxia, mais ou menos? 15 bilhões de anos. As galáxias que Jesus evoluiu já não existem mais. Vocês entenderam agora por que a gente teve que dar uma folheada em alguns livros? Porque a gente não podia conceber aquele Jesus somente com barba, bigode, cabelo, até os ombros repartidos. Pode ser a fisionomia dele, mas a gente queria entender quem era aquele espírito. E aí nós pensamos, quem vai fazer Jesus? Quem vai fazer o papel de Jesus?
E nós não preocupamos se é ser homem, se é ser mulher, se é ser criança, se é ser adulto. Porque Jesus é um espírito com várias encarnações. Ele veio como homem, porque a nossa dureza da época só dava ouvidos aos homens. Mas Jesus é homem e é mulher? Não. Jesus é um espírito. Então a trupe Artilheiro, junto com toda a casa Bezerra de Menezes, apresenta para vocês uma adaptação, vejam bem, uma adaptação das parábolas de Jesus. Então, com a ajuda do nosso sonoplasta, vamos dar início ao nosso teatro. Vão se ajeitando porque o mestre já está chegando. Pessoal, vamos chegar aqui para frente um pouquinho. Preciso conversar com vocês, que é o seguinte: o mestre está chegando, ele vai fazer o seu pronunciamento, a gente vai aprender muitas coisas boas com ele. Mas o que acontece é que a palestra é um pouco longa. Depois que terminar, provavelmente vai dar fome. Então estou propondo aqui a gente juntar algo para a gente comer depois da palestra. Eu já trouxe 3 pães e 5 pedras. Sejam todos bem-vindos. Irmãos, precisamos nos desprender da matéria. Precisamos saber o verdadeiro significado da caridade. Não essa caridade que divide bens, mas a caridade que multiplica virtudes. Pensemos um pouco sobre isso. Com licença, mestre. Sim, Marcos. Agora que o senhor já fez o seu pronunciamento, o que o senhor acha de deixar a multidão ir embora, já que está ficando tarde? Adeus. Tenhamos cuidado com a multidão, pois ela está faminta e temo que desfaleçam no caminho. Mas o que temos para comer? Mestre, apenas 5 pães e 2 peixes. Traga-os até mim. Mas, mestre, são milhares de pessoas. O senhor tem certeza? Traga.
Mas mestre, veja, sobrou um pão. A generosidade multiplica virtudes, mas o egoísmo subtrai. Segue. Nós vamos encontrar na Bíblia a multiplicação dos pães em Mateus e em Marcos. Ambos falam da primeira multiplicação dos pães e da segunda multiplicação dos pães. O que nós fizemos na verdade, nós misturamos as duas. Se é o certo, se é o errado, nós não sabemos. Mas foi como nós conseguimos juntar para trazer a mensagem. Anderson, mas qual a diferença? Vou dizer a vocês. Na primeira multiplicação, havia uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, porque as mulheres não eram contadas. Poderia às vezes ter mais mulheres do que homens, só que contava-se os homens. Na segunda, 4.000. Na primeira sobrou 12 cestos de Jesus, ó, imaginem comigo, cheios. Na segunda, 7. Na primeira, não fala na Bíblia o tempo que as turbas, a multidão, que vocês representaram. Vocês foram convidados hoje à noite pela espiritualidade para participar do teatro, só que vocês não lembraram. Não fala no primeiro quanto tempo que elas ficaram. Já na segunda multiplicação dos pães, fala que elas permaneceram por 3 dias. Independente disso, é algo que nós precisamos nos atentar. Sabe por quê? Porque vocês viram que o Mateus, a gente colocou como Mateus, mas a gente não conseguiu precisar com o apóstolo. Mas vamos colocar um apóstolo. Falou, Senhor, mas olha a quantidade de gente. Ou nós encontramos também em Marcos, um apóstolo falando, onde vamos encontrar tanto alimento para as turbas? E nós, na nossa vida, quando temos um problema, onde eu vou encontrar a solução para o meu problema? Onde? É hora que a gente tem que experimentar a fé. Mas como? Mas isso não pode? Como isso vai acontecer comigo? Por quê? Vamos então conversar sobre a multiplicação dos pães e vamos nos ater aqui em 3 ensinamentos. Um dos ensinamentos que nós podemos falar é sobre a gratidão. Quantas vezes nós reclamamos o pouco que nós temos? Ah, mas eu só tenho isso, meu salário não dá para nada, meu carro é velho, e por aí vai. Imagine você, se estivesse no lugar de Jesus, 5 pães e 2 peixes na sua mão, para vocês alimentar uma multidão de 5 pessoas, fora mulheres e criancinhas. A gente pode dobrar a quantidade sem brincar, vamos jogar em 10 mil, ou quase isso. O desespero, não vai dar. O que Jesus faz? Ele pega a cesta e eleva. Ele agradece. O primeiro ensinamento, a gratidão. Vamos agradecer o que nós temos. Porque a reclamação só atrasa o nosso caminho, atrasa a nossa evolução. Vamos ter fé e acreditar em Deus. Meimei fala uma frase muito sábia. Eu vou até pegar aqui para não correr o risco de errar nenhuma vírgula. Presta atenção, ó. Deus tem estradas onde o mundo não tem caminho. Deus tem estradas onde o mundo não tem caminho.
Então, quando você tiver um problema, tenha fé em Deus, confie em Deus. Por mais que você não saiba como, na hora certa, Ele vai te mostrar. Uma outra lição que nós podemos aprender é sobre generosidade. Imagine se nós tivéssemos o poder de multiplicar as coisas. Ia ser bom? Sabe por quê? Nós somos tão egoístas ainda que nós íamos multiplicar para nós mesmos. Jesus mostrou a generosidade. Por quê? Aquele alimento era para repartir com o seu semelhante. Jesus nos mostrou que com pouquinha coisa, pouquinha coisa Deus multiplica para nós. Generosidade. E o nosso patrono da casa, Dr. Bezerra de Menezes, nos ensinou, nos falou sobre generosidade. Vamos relembrar uma passagem? Seu consultório, uma vez, chegou uma mulher e falou que estava doente, enferma, pediu uma receita. Ele fez a receita, está aqui, minha filha. Ele viu que ela ficou assim meio desconfortável, meio estranha, e preocupado. Filha, você entendeu o que está escrito aí? Entendeu a lição? A receita? Doutor, entendi, até que eu entendi, sabe? Que eu não tenho o remédio para comprar, né, o medicamento que está aí. E o doutor já tinha dado o anel de formatura. Os bolsos não tinha mais nada. Tudo que ele fez de caridade já podia ter feito. Dinheiro ele não tinha. E aí, gente, o que ele faz? Ele não podia deixar aquela mulher embora. Ele pega a receita, pica em pedacinho e fala: filha, você pega um pedacinho da receita e toma com água todo dia. Entendeu? Pega um pedacinho da receita e toma com água todo dia. Resultado disso, passou um mês, a mulher voltou curada. Nossa, mas que poder de Dr. Bezerra! Poder não, gente. Generosidade. Generosidade. Dr. Bezerra repartiu que não tinha. Vocês entenderam como as parábolas são muito profundas? Como tem muita coisa para a gente aprender com elas? E a terceira coisa são os recursos. Vocês notaram que interessante? Que Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Perguntou para os apóstolos. É como se ele perguntasse para vocês: quantos pães vocês têm? Olha que eu peço assim: Jesus, não queria que o Luiz Otávio tivesse rancor de mim. Faz o Luiz Otávio me perdoar. Ele vai perguntar para você: filho, quantas pessoas você já perdoou? Eu falo assim: ó, me ensina a ter paciência, me ajuda, eu preciso ter paciência, lá para pelo menos não vou perder meu serviço, minha paciência com o meu chefe. Quantas pessoas você já praticou essa paciência? Nossa, mas eu estou passando por uma enfermidade, aí eu fico nervosa e tal, acabo maltratando as pessoas, eu quero ser mais calmo. Vocês entenderam? Jesus vai perguntar para vocês quantos pães vocês têm. Quanto que eu pratiquei de amor? Quanto que eu pratiquei de caridade? Quanto que eu pratiquei de humildade? Quantos pães eu apresento para que Jesus multiplique? Vamos assim, fazer uma conta simples? Todos nós aqui vamos lembrar da matemática. Se eu não apresento nada, se o meu cesto estiver zerado, qualquer número que eu multiplico por zero é o quê? É zero. Então Jesus vai perguntar: filho, quantos pães você tem? Por isso que é importante nós vermos aqui na casa espírita juntar nossas migalhas. Uma migalhinha de amor, uma migalhinha de generosidade, uma migalhinha de humildade, uma migalhinha de caridade. Começar a exercitar isso. Na hora que eu chegar e falar: Jesus, ó, eu não fiz muito não, mas eu ajudei um pouquinho, eu dei uma água para um cachorro que estava com sede, ajudei uma pessoa ali, ó, eu me doei lá no teatro, igual esses meninos fizeram, para estar ali passando uma mensagem. Ó, eu deixei de
de maltratar um amigo meu, das coisas que eu aprendi ali no centro. E nós vamos juntando, gente, essas migalhinhas. Agora a gente chegar no céu e falar: Jesus, essas migalhinhas aqui, será que você pode transformar pelo menos num pão? Você vai ver, ele enxerga em vocês uma grandiosidade tão grande, eles vão falar assim: filhos, bem-vindos, meus filhos. Pão não, vamos transformar isso num banquete. Porque vocês passaram mais uma encarnação e estão de volta. Então, vamos começar a juntar nossas migalhas, para que a gente apresente para Deus os pães que nós conseguimos na nossa vida e que Ele possa multiplicar para nós. Bom, vamos então continuar a entender as parábolas de Jesus? Vamos continuar a entender como isso aconteceu. Vamos mais uma vez viajar lá naquela época, entender um pouco mais. Vocês estão prontos? Não? Sim? Então vamos entender mais uma parábola de Jesus. Que mulher, tendo 10 dracmas, e perde uma, que não a busque até encontrar, que não acende a candeia, não varra a casa, e depois que encontra, chama suas amigas e vizinhas para lhes dizer: achei a dracma que estava perdida.
Uma de suas irmãs se perderam. Deixarei vocês aqui, neste local que é muito seguro. Irei procurar a outra ovelha. Ovelhinho! Ô, ovelhinho! Ovelhinho, estou te ouvindo! Achei a ovelha que estava perdida. Vamos todos, festejem comigo. Gastou todo o seu dinheiro e, quando estava em dificuldades, voltou para seu pai para pedir-lhe perdão. Não, filha, é isso que você me Pai, pede, por mas favor, eu quero a parte da herança. Eu nasci para conhecer outras coisas. Eu preciso viver. Filha, isso que você me pede vai contra todos os nossos princípios. Pai, eu estou decidida. Aqui está, filha. Adeus, pai. Agora sim vou viver. Vá com Deus. A filha partiu para lugares distantes. Passou por várias cidades. Fez vários amigos. Foram nas melhores lojas. Compraram as roupas mais caras. Aproveitaram as festas mais badaladas. Mas o dinheiro, uma hora acaba. E o dinheiro da filha acabou. Ela percebeu que os amigos se distanciaram. Qualquer semelhança com a atualidade é mera coincidência. E ela percebeu isso. E aí, já passando necessidade, sem dinheiro, resolveu procurar um emprego. E procurou. Só que estava muito maltrapilha, já suja, sem poder comprar roupas. Abusou tanto do dinheiro que nada sobrou. E ela andando por um canto, andando por outro, consegue um emprego. Olha que coisa boa, ela consegue um emprego. Sabe qual que é o emprego que a filha consegue? Numa fazenda, ela consegue um emprego para alimentar porcos. Foi alimentar porcos. Normal, até aí normal, não é mesmo? Mas e o pagamento? O pagamento que essa filha tinha, sabe qual era? Após ela jogar a lavagem para os porcos comerem, ela poderia comer junto com os porcos. Vamos repetir? Após ela jogar a lavagem para os porcos comerem, ela poderia comer junto com os porcos. Naquele momento, no fundo do buraco, ela parou para refletir.
Assim como nós, quando passamos necessidades, quando estamos com um problema, nós paramos para refletir. E essa filha lembrou que lá na casa dela, os empregados eram melhores tratados. Tinham comida de fartura, não eram desprezados de forma alguma, tinham um bom salário. Imagine só a cabeça daquela filha. Tinha tudo, do bom e do melhor, e de repente não tinha nada. Ela achou que o dinheiro era eterno, mas não, o dinheiro acabou. Ela achou que aqueles amigos das festas que acompanhavam nas lojas eram os melhores amigos, eram amigos de verdade. Ela descobriu que não era isso. E aí, naquele momento de desespero, pensando, refletindo, tive uma ideia. Eu vou voltar. Quem sabe meu pai não me aceita entre os seus empregados. Olha a que ponto essa filha chegou. Estou falando bem calmo, que é para nós refletirmos, porque essa parábola fala muito de nossas vidas. Mas como será que foi esse reencontro? O que será que aconteceu? Como o pai a recebeu? Vamos ver? Tragam suas roupas, o anel da família. Minha filha voltou. Matem o novilho mais gordo. Vamos festejar. Vem. Pai, espere um momento. O que você está fazendo, meu pai? O que é isso? Fazendo festa? Para ela? Que sempre te abandonou, gastou toda a sua fortuna? Eu sempre estive ao seu lado, te respeitei a vida toda. Você nunca me deu um cabrito para festejar com as minhas amigas. Por quê? Filha, você sempre esteve comigo. O que é meu é seu. A sua irmã estava morta e agora reviveu. Vamos festejar comigo? Desculpe, papai. Não tinha pensado. Desculpe. Não bote tanta foto que algum espaço para de minha mão. Nós vimos aqui quantas parábolas? 3 parábolas. Vamos agora entender o contexto delas? Vamos primeiro viajar e ver em que contexto essas parábolas foram contadas. Jesus estava ali falando, prestem atenção, estavam ali sentados, as mesas, mais ou menos nessa altura, eles deitavam no chão, apoiavam, comiam. Estava ali comendo com, presta atenção no que eu vou falar, prostitutas e com pagadores de propina. Prestaram atenção? Jesus estava
ali alimentando, conversando com prostitutas e com pagadores de propina. Gente, não vamos achar não, porque é melhor estar aqui assim, ouvindo, que está aprendendo muito mais que nós, viu? Eu não tá. Daqui um dia é esse Espírito que está ensinando a gente, viu? Vamos lá. E Jesus estava lá reunido. Vamos repetir de novo, gente. Vocês entenderam a gravidade disso? Imagine só. Eu vou pegar aqui o André de exemplo. É o nosso presidente. Claro, não fica bravo comigo não. Viu? Imagine o André, presidente do centro. Todos nós, né, temos uma certa admiração, né? Aqui aprendemos muito com o André, aprendemos juntos. E aí, de repente, nós vemos o André ali num bar, com essas mulheres de má vida, e um político, né, pagador da propina. Não vou nem perguntar o que a Flávia pensar, mas o que nós iríamos pensar? Iríamos chamar mulherengo, sem vergonha e vários outros nomes que não é bom falar aqui. Agora, gente, imagine o que falaram de Jesus na época. Nós não vemos aí pessoas falando, mas Jesus tinha lá um caso com Maria de Madalena, e não sei, a gente não ouve vários casos, porque o pessoal falou isso na época. Imagine você chega, vai lá o discípulo, vai lá o Mateus, que era, né, um cobrador de impostos, né, pega lá seus velhos amigos, vamos lá, vocês conhecerem meu mestre, né? Aí chega lá e diz, olha, esse aí quer ser o mestre? No meio de pessoas de má vida? No meio dos pagadores de propina? E a multidão começou a se alvoroçar. Peraí, já sei, o pessoal da propina está pagando a festa e está ali Jesus. Gente, o negócio é sério. Imagina que o pessoal duro que pensou na época de Jesus. E aí Jesus, extremamente sábio, né? Nós já vimos os bilhões, falamos dos bilhões de anos que ele tem, extremamente sábio, levanta e olha para a multidão. Essa multidão, quem sabe estava essa multidão lá? Olha para a multidão. Quando eu falo essa multidão lá, deixa eu repetir. Quem sabe estava essa multidão lá, né? Pronto. E aí Jesus, ele vê três públicos diferentes. Ele vê lá patriarca. Ele vê patriarca. O que era um patriarca? O patriarca era como se fosse um rei na família. Luiz Otávio é pai de família. Se fosse na época, ele era o patriarca. Sabe aquelas pessoas que levavam as leis da época de forma rígida? Ele poderia matar um filho, se ele achasse que fosse necessário, para manter a honra da família. Esse era o patriarca. Desse jeito duro, mantinha a honra da família. Então fazia tudo por sua família. E eram considerados os filhos homens, porque eram esses filhos que iam dar continuidade nos negócios. Então, filho homem com patriarca era a melhor coisa para ele. Nascesse mulher, mas nascesse filho homem era aquela alegria. Jesus viu naquele povo pastores de ovelha. Vamos entender o que era um pastor da época? Hoje, principalmente os jovens, não entenderam às vezes um pouquinho o que é responsabilidade. Alguns, vou falar todos. Começa um serviço, fecha de mão, começa uma coisa dele. Não gostei do que o patrão falou, vou sair. Um pastor, para ser pastor, ele não abandonava o serviço assim, não. Se um pastor voltasse uma ovelha machucada, se ele não tivesse enfrentado o lobo, brigado, dado cajado na cabeça do lobo, se machucado para proteger as ovelhas, ele não era pastor. Nenhuma ovelha poderia machucar, porque senão ele não era pastor. Imagine se ele perdesse a ovelha. Gente, ele perdia o emprego, perdia a honra, perdia a vida dele. Gente, o negócio era sério. Um pastor, para ser pastor, tinha que ser pastor. Aquele cara que vai e realmente toma conta das ovelhas, tem a responsabilidade para si. Toma aquilo com a sua vida. Briga com o lobo, é sério, briga com o lobo. Por que você deve ter andado com cajado na mão? Deixa os lobos virem para ver, O problema é se viesse dois, né? Mas ele dava um jeitinho na vida dele. E tinha também aquelas mulheres de família. Aquelas mulheres de famílias tradicionais, que estavam achando um absurdo
né? Elas nem conversavam, né? Nem falavam nada sobre Jesus, nem comentavam nada sobre Jesus. Agora imagine, gente, vocês estão de patriarca, vocês estão de pastor, estão de mulher, um pouquinho de mulher já tem uma conversa grande. Imagina um monte de mulher junto, a Bia já me olhou bravo. Brincadeira. Gente, imagina só essa multidão. E aí Jesus resolve contar 3 parábolas. Para quê? Para 3 públicos diferentes. Ai, meu Deus, mas por que Jesus não falou lá do que ele conversava com os cristos, com os arcanjos, com os anjos? Nós iríamos entender. Primeiro ele contou que mulher, não tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acenda a candeia e varre toda a casa até encontrar, e depois de encontrar reúne as amigas e faz festa? Tá, mas não entendi nada. Dracma, por que a mulher vai procurar uma dracma? Vamos entender. Gente, o que é uma dracma? Uma moedinha. Quanto vale uma dracma? Menos de 5 centavos. Espera aí, agora que eu não entendi nada mesmo. Então quer dizer que ela ficou lá a noite inteira procurando a moedinha? Que vale menos de 5 centavos? Para que eu vou perder meu tempo? Só que é o seguinte, vamos aprofundar mais um pouco. Para que as mulheres usavam as dracmas? Sabe para que elas usavam as dracmas? Para fazer colares. Pergunto às mulheres, se o marido de vocês der para vocês um colar de pérolas faltando uma, vocês vão usar? Ou um outro colar faltando uma peça, vocês vão usar? Sabe por que vocês não vão usar? É contra a sensibilidade feminina. A mulher não usa um colar faltando peça. Quer dizer que as mulheres naquele momento que estavam falando de Jesus entenderam. Então quer dizer que Jesus está aqui conversando com essas mulheres, com esses homens, porque para o colar de Deus estar completo, eles precisam estar junto com o colar. É porque o colar de Deus está completo, faltam essas pérolas, são essas pessoas. Vocês entenderam? O que Jesus quis dizer? Para o colar de Deus estar completo, falta uma pérola. E essa pérola é você. Independente de quem seja, representa nós essa pérola. Tem um monte de anjo lá no céu, arcanjo, tem outros Cristo, mas está faltando você lá. Aquelas mulheres entenderam na hora. Por que será que ele começou pelas mulheres, hein? Não, brincadeira. Elas entenderam na hora. E aí, Jesus foi para o lado dos pastores, né? Um pastor tinha 100 ovelhas e perdeu uma. Deixou as 99 em local seguro e saiu até encontrar. Por quê? Mexeu com os pastores. O pastor sabe que ele ser pastor não pode faltar uma ovelha. Aí os pastores entenderam que ele deixou lá no céu um monte de espírito iluminado para vir buscar uma ovelha perdida, que somos nós. Nós somos essa ovelha perdida. E ele veio nos buscar. E aí Jesus olhou para os patriarcas, os homens duros, né, bravo. E Jesus tocou lá no fundo do coração deles. Um homem tinha 2 filhos. Nossa, já deu aquele impacto, né? Vamos ver quem vai falar agora. Peraí, 2 filhos, Um pediu a parte da herança. Gente do céu, é como se desse um tapa na cara de um patriarca. Pensou? Um homem que preza a família, um dos filhos pedia a parte da herança. Gente do céu, o patriarca ficou maluco. E aí ele falou, o filho saiu. Essa parábola, ela tem muito, mas muito ensinamento. O ensinamento dela é extenso, mas eu não vou entrar em todo o ensinamento para a gente não estender. Mas o filho volta e o pai recebe, sabe como? Recebe de braços abertos. O pai fez uma festa. Ele ensinou para nós, que nós estamos aqui encarnados, a gente veio para o mundo, e quando a gente voltar, o céu vai fazer festa, o pai vai fazer festa, porque o filho que estava perdido voltou. Vocês entenderam a profundidade dessas parábolas? E eu não expliquei nada. E se a gente for aprofundar, o que nós estudamos é muito pouco. Se a gente for aprofundar, a gente é muito pouco, tem muita coisa. Mas muita coisa essas parábolas. Mas deu para compreender um pouquinho o que significa essas parábolas? Mas e aí?
o convite do grupo da Casa Bezerra de Menezes é fazer com que nós reflitamos o que Jesus quis nos ensinar. Qual é o ensinamento de Jesus? Como que eu agora vou abrir a Bíblia? Nossa, está lá. Tinha lá um samaritano que foi assaltado e passou lá o levita. Não estou entendendo nada. Volta lá no começo do Evangelho, gente. Lá no começo, e lê lá, o que é samaritano? Ah, samaritano. O que é levita? Allan Kardec escreveu no começo essa parte histórica porque ele sabia que para a gente entender as lições, a gente precisava voltar no tempo. Então vamos lá no começo do Evangelho, estudar o começo do Evangelho, entender esse tempo. Por isso que eu brinquei no começo. Se Jesus tivesse encarnado hoje, ele não ia falar para vocês? Usei vossos Facebooks para disseminar o bem. Divulguei bons vídeos pelo WhatsApp. Ele ia usar os recursos de hoje, como usou os recursos da época. Não estou falando que ele vai vir, não é isso. Mas estou falando, gente, para a gente conseguir entender, tem que viajar lá no tempo de Jesus. E vamos lembrar como que o Pai vai nos receber? Com festa. Será que a gente consegue, às vezes, voltar um pouco no tempo? Mais uma vez? E descobrir como foi essa festa, quando o Pai recebeu? Vamos viajar mais uma vez? Voltar no tempo mais um pouquinho e descobrir como foi essa festa? Então vamos deixar a família entrar.